Olá, guerreiro, guerreira, você, corretor e corretora de imóveis, bem-vindos ao EducaPod, o seu canal de transformação, de conhecimento que transforma de fato a sua operação diária. Pois é, a gente fala em comportamento seguro e atendimento de segurança, e isso é fundamental para você. E não podia ser diferente aqui no EducaPod, trazendo para você aspectos jurídicos e seguros nas suas transações imobiliárias. Pois é, fique atento, obrigado pela sua audiência, já indique esse podcast de hoje para os amigos, para os conhecidos. Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque é fundamental o conteúdo que a gente vai trazer para ti hoje, meu querido amigo guerreiro e guerreira, corretores de imóveis. Eu estou falando de segurança jurídica, estou falando de cuidados jurídicos, estou falando da atenção e o devido cuidado que você tem que ter no aspecto jurídico das suas transações imobiliárias. É fundamental. Já falamos muito aqui no EducaPod, Dr. Denis Martins, doutora Camila Fernandes, um monte de gente grande passou e sentou aqui na bancada comigo. E hoje, é claro, não podia ser diferente. Mais uma convidada que me dá a honra de sentar aqui na bancada do EducaPod comigo para trazer para você aspectos, dicas e segredos para que você tenha as suas transações no atendimento e no comportamento, ética profissional, respeito ao seu cliente e trabalhe de maneira segura juridicamente, porque as transações imobiliárias elas não são imediatistas, elas são de médio e longo prazo. Se você quer estabelecer um relacionamento seguro com o teu cliente, você precisa entender e saber um pouco mais dos aspectos jurídicos das transações imobiliárias. Eu estou falando dela, minha querida amiga Vitória Melo, doutora Vitória Melo. Olha só, uma honra recebê-la aqui. Já havia feito o convite para ela há muito tempo, dada a agenda, corrida da doutora Vitória. Evidentemente, hoje a gente conseguiu estar com ela aqui e eu me sinto lisonjeado da presença dela aqui. Vou já cumprimentá-la, agradecê-la por estar aqui comigo. Imagina. Obrigado mesmo pela sua participação. Realmente, para mim, tê-la aqui comigo era um objetivo de trazê-la aqui, porque eu admiro o teu trabalho, entendo a tua visão sobre a ajuda aos corretores de imóveis, ao mercado imobiliário, no aspecto jurídico. Então, as suas considerações iniciais, sejam muito bem-vindas ao EducaPod. Obrigada, João. Primeiramente, é um prazer estar aqui, o João como um exímio comunicador, sempre muito presente no Cresci, com corretores. Espero que eu possa contribuir um pouco com a grandiosidade desse podcast, que eu sei que está sendo um sucesso. Então, sou muito grata de estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês hoje. Que legal. Obrigado, doutora. Olha só, para vocês que estão nos acompanhando, eu vou falar um pouco da doutora Vitória Ribeiro Melo Pierozan. Falei certo? Perfeito. Pierozan, é isso mesmo. Ela é especialista em direito imobiliário com atuação principal na área de direito imobiliário e contratual. Fica a dica para ti aí, presta atenção. É advogada e sócia fundadora do escritório de advocacia Melo Pierozan Advogados. Falei certo de novo? Tá quase agora. Tá indo. Onde ela presta assessoria às partes que atuam no mercado imobiliário, elaborando análises de risco, contratos imobiliários seguros, planejamento patrimonial e sucessório, regularização de imóveis, ações litigiosas e atuando na elaboração de revisão de contratos e por aí vai. Tem uma infinidade de produtos e coisas que a doutora Vitória Melo vai passar pra gente. Ela tem formação acadêmica bacharela em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Ela é pós-graduada em Advocacia do Direito Negocial e Imobiliário na Escola Brasileira de Direito EBRAD de São Paulo, e realizou diversos cursos nas áreas de direito imobiliário e direito contratual, incluindo due diligence. Nós já falamos muito aqui sobre due diligence, e é fundamental que você preste atenção hoje aqui na minha querida doutora Vitória Melo. Com planejamento sucessório e patrimonial e regularização imobiliária. O que você anda fazendo em termos de contrato e parcerias é regular? Está tudo certinho, está caminhando, você está seguro, o teu cliente está seguro? Se não está ainda, vai ficar depois de hoje. Doutora Vitória Melo, no EducaPod de hoje. E a gente já começa contigo, Obrigado de novo pela participação. Quando a gente fala de processo seguro, segurança jurídica, contrato, uma coisa são as negociações feitas lá pelos corretores e pelos compradores, ou até pelos corretores e pelos vendedores também, porque são figuras diferentes, Sim. Se fala muito ali no fio do bigode, acordos ali naquela coisa toda. Aí vai caminhando efetivamente para um contrato, uma minuta de contrato, e depois vem ali a documentação, a escritura, aquela coisa toda. Se preocupar com essa segurança jurídica do que vai constar ali naqueles contratos, mesmo quando sejam acordos feitos na base do fio do bigode, é fundamental? É extremamente fundamental, João. Inclusive,
eu falo, é muito bom ter a assessoria jurídica já nas fases preliminares de negociação, porque muitas vezes é ali na negociação que nós já vamos pensar no que vai constar no contrato, né? Então é muito importante que se converse, seja individualizado, analise a regularidade do imóvel desde o início. Muitas vezes isso impacta no próprio valor do negócio, né? Um imóvel irregular, ele precisa sim ter um valor abaixo de um valor que está regular. Então, se não consta no nome do proprietário que está falando ali que é o proprietário, talvez por uma necessidade de ainda transferir o imóvel, né, para o nome dele, muitas vezes pode ter algum tipo de impedimento que a própria pessoa que está vendendo talvez nem saiba. É verdade. Então, é muito importante. Quando você fala de fases iniciais, né? Uma coisa é o atendimento de excelência, aquelas conversas e aquilo vai. E começam ali os acordos verbais, trocas de mensagem no WhatsApp e essa coisa toda. Vai se construindo o processo para que se chegue à conclusão de uma venda, efetivamente. É muito importante fase inicial, e eu vou para a primeira pergunta que eu tenho para fazer para ti, né? Nesta fase inicial, né? Que cuidado como premissa, essa é a premissa, vai começar? Pensa primeiro nisso. Que cuidado você acha que os corretores de imóveis deveriam ter nesse primeiro momento dessa fase inicial? A primeira coisa é pedir a certidão, a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel nada mais é do que a certidão como se fosse de nascimento do imóvel, né? Ele vai estar no registro de imóveis do local em que o imóvel está localizado e ali vai conter as principais informações que se precisa analisar. Claro que não é a única, né? É a mais importante, é a primeira que tem que ser analisada. Ali vai estar quem é de fato o proprietário do imóvel, se tem as medidas, né? A metragem quadrada, se é um apartamento, se é um terreno, se está averbada alguma construção, e também os ônus, né, que muitas vezes acaba causando alguns problemas. Então, se existe alguma penhora, se o vendedor tem uma dívida, né, tem alguma ação judicial que o credor já está de olho naquele imóvel, tudo isso vai constar na matrícula. Quando você fala, doutora, sobre certidão, matrícula, isso é uma questão de documentos, né? São documentos públicos, na verdade. Isso, não exatamente. Quando você fala que que o corretor deve pedir ao vendedor essas certidões, por elas serem documentos públicos assim, é necessário que ele peça isso ao vendedor ou ele tem algum mecanismo que ele mesmo possa buscar essas informações até para ser um facilitador no trabalho dele, não é? Teve alguma lei vigente, alguma lei recente que tenha alterado esse processo dele ter que pedir isso? Como é que funciona? Então, João, tem uma discussão que tem sido feito recente por causa da Lei 13.097, que trouxe, né, o princípio de que todas as informações relevantes do imóvel, elas deveriam estar na matrícula. Só que essa discussão, na verdade, ela acaba sendo um pouco frágil, né, por mais que se exija, de acordo com essa lei, a necessidade de todas as informações estarem na matrícula, porque em relação à atividade do corretor de imóveis, o próprio Código Civil, que regulamenta, né, a atividade do corretor de imóveis, exige que ele passe todas as informações, que ele seja diligente, que ele passe todos os riscos que aquela negociação podem causar a quem está adquirindo o imóvel. E ele tem que fazer isso de forma espontânea, ou seja, antes que a pessoa pergunte para ele tem que ir antes mesmo e já pegar essas informações. E a gente tem também, João, dentro do direito, por mais que na matrícula tem uma maior facilidade depois dessa legislação de ser mais difícil, digamos assim, de você rescindir esse contrato, considerar nulo ou algo do gênero, ao não estar averbado na matrícula a existência de uma ação, uma penhora ou algo do gênero. Existem mecanismos na legislação que a gente chama de fraude contra credores, né? Contra aqueles devedores, as pessoas credores, desculpa, que o vendedor possa ter. E muitas vezes ele não quer saber se o comprador está de boa fé, se está de má fé. Às vezes ele vê ali como uma única forma de ter a sua dívida batida. E o que isso causa? Muitas vezes, aquela pessoa que comprou, se ela não tinha ciência de dívidas, né, por parte de quem vendeu o imóvel para ela não tinha ciência, ela pode não estar sabendo de um risco que ela pode vir a ter daqui a 2, 3, 4 anos.
Então, às vezes, uma ação judicial querendo anular o negócio jurídico por conta de uma dívida que ela nem sabia, porque ela não foi atrás das certidões. Quando você fala, doutora, da Lei 13.097, né, que meio que obriga que conste na matrícula todas as informações. Na prática, provavelmente isso não aconteça, né? Eu estou falando de vícios ocultos, eu estou falando de informações ali que às vezes não está naquele documento e pode vir ali na frente ser um momento de litígio, né, de uma possível discussão. Como que o corretor e a corretora pode se proteger em relação a isso, sobretudo dos vícios ocultos ou de informação que não foi falada? Porque, vamos ser muito sinceros aqui, uma coisa sou eu que quero vender e outra coisa é alguém que quer comprar, não é? Tem um corretor ali no meio que está juntando as partes. Né? Duas partes com interesses. Eu preciso vender e eu quero comprar. Gostei do seu imóvel, eu vou comprar. Que bom que você vai comprar, porque eu preciso vender. Né? Todo mundo vai teoricamente se dar bem nesse processo. Muitas das vezes, para que o negócio aconteça, às vezes as pessoas omitem determinadas informações que podem ser impeditivas ou para a venda ou para a compra. Verdade. Não é? Como é que o corretor tem a segurança e a tranquilidade de dar seguimento nesse processo e onde que ele busca essas informações quando elas não constam de fato na matrícula ali do imóvel? Legal, João. Primeiro é bom ter o entendimento de que todo negócio ele vai ter algum tipo de risco e não tem como prevenir todos os riscos possíveis, né? Existem algumas informações, principalmente questão de vício oculto, infiltrações, algo do gênero relacionado ao imóvel, não tem como prever. Assim como numa compra de um imóvel na planta, por exemplo, não tem como saber a situação da construtora. Às vezes ela está muito bem, daqui a 4 anos ela não está tão bem assim. Algumas questões realmente não tem como prever, mas muitas delas tem como prever. Como a gente pode fazer? Tem como prever, desculpa te cortando, mas para te ajudar. Tem como prever, mas tem também como se proteger. E como se proteger, exatamente. Então, o que é o ideal? Existem certidões que a gente busca, principalmente na vara trabalhista, né, do local onde se encontra o imóvel. Normalmente a gente faz essas buscas. E também no local em que a pessoa que vende o imóvel reside. Então, os principais locais para buscar essas informações seriam no local do imóvel, né, que está sendo comprado, e também no local onde o devedor costuma residir. Então, fazer todas as buscas de certidões para verificar se tem ações, tanto no âmbito federal, estadual, verificar se tem dívidas, né? Tanto trabalhistas normais ou cíveis, né? Digamos assim. Se tem alguma questão envolvendo o próprio imóvel, às vezes pode ter uma discussão. Então, em todos os distribuidores, né, de ações, então em todos os âmbitos, federal, estadual, a gente tem que fazer essa busca e ali vai aparecer se existe alguma ação que pode ter algum problema. Eu fico ouvindo você falar assim e eu fico impressionado, né? Primeiro com a tua didática e a tua linguagem bem fácil de ser entendida. Mas me preocupa e eu fico vendo a quantidade de coisas que um corretor tem que fazer, teoricamente, não é? Imagina, nós estamos falando aqui de procurar processos seguros, né? Para você e para a parte. Eu fiquei imaginando porque o corretor ele está na luta ali no dia a dia, atendendo clientes, enquanto isso a máquina de gerar lead está gerando lead para ele atender, ele está atendendo, mostrando, visitando, aquela coisa toda. Seria interessante que ele tivesse ajuda nesse aspecto, sobretudo na questão jurídica? Claro, com certeza, João. E assim, até a gente normalmente puxa a sardinha para o nosso lado, né, como advogados, mas inclusive para retirar essas certidões não precisa nem ser um advogado. A depender do conteúdo que tiver na certidão, sim, aí o corretor vai ter que ir atrás de uma assessoria jurídica para entender melhor o que está acontecendo. Mas é muito importante que o corretor tenha um auxílio, porque é muito simples, gente, de retirar essas certidões. Hoje, com a internet, normalmente não tem custo. Aqui em Santa Catarina, pelo menos, tu consegue pegar todas as certidões bem tranquilo na internet. E em outros estados, às vezes, tem custo, tem que ir pessoalmente, mas é importante, pelo menos, ter assessoria jurídica para entender o que você precisa buscar, dependendo do resultado, aí sim analisar de uma forma mais profunda. Eu escuto muito, por onde eu ando, né, uma frasezinha que me incomoda um pouco. Eu até falei isso aqui com o Dr. Denis, com o Dr. Murilo Gouveia, né, com o Dr. Sérgio, advogados que estiveram aqui na bancada comigo. E eu escuto muito aquela frase seguinte: poxa vida, toda vez que a gente busca um advogado para pôr no negócio, quase que atrapalha o negócio, né? E eu estava falando com esses advogados queridos, amigos, um abraço para eles, que é uma visão equivocada e míope, né, de um profissional corretor de imóveis
que tem esse entendimento de quando traz um especialista. Olha só como é antagônico. Eu estou aqui há 50 episódios do EducaPod dizendo para que os corretores sejam especialistas, se capacitem, né, busquem, né, se alinhem ao Cresci de Santa Catarina, né, pesquisem, sejam parceiros, porque o movimento no mercado imobiliário através do Cresci de Santa Catarina é muito grande, sobretudo na capacitação para tornar o corretor de imóveis um especialista. E aí, no contraponto, a gente ouve esse tipo de coisa do corretor dizer o seguinte: não, eu não preciso de outro especialista. Então, peraí, tem alguma coisa que está equivocada. Quando a gente pega e passa para o corretor a imagem, né, e a visão e a percepção de que trazendo um advogado para que faça uma análise documental, para que gere um processo seguro, isso é mais inteligente do que o contrário ou não? Sim, com certeza, João. Inclusive, eu pensando ao contrário, né? Eu como advogada, muitas vezes eu tenho clientes que querem buscar um imóvel, fazer uma permuta, e eu não tenho conhecimento do valor daquele imóvel, da negociação. E você não é uma corretora, né? Eu não sou corretora, não é a minha especialidade. Eu, com o maior prazer, vou indicar alguns colegas corretores que nós temos parceria. Então, da mesma forma, quando um corretor está fazendo uma negociação, principalmente quando foge da alçada, né? Quando ele não tem tanto conhecimento relacionado à parte contratual, parte documental, tem alguma dúvida, é bem bacana, bem interessante, inclusive é uma responsabilidade do corretor, né, João, fazer a análise e fazer uma compra segura. Eu vejo que muitas vezes a gente tem excelentes corretores no mercado, mas muitas vezes eles acabam se posicionando até em favor de um ou de outro, né, quando deveria ser um equilíbrio. Ele tem que tentar mediar ali as partes para que a negociação saia da melhor forma possível. Eu tive dando uma palestra semana passada num local ali, e um amigo meu, um corretor amigo meu, muito, muito humildemente, ele me falou assim: puxa vida, João, eu assisti o último episódio ali do EducaPod e vocês falaram muito naquela palavra due diligence. Cara, o dia que você tiver com algum advogado ali sentado com você, faz essa pergunta para ele. Eu vou aproveitar você aqui agora, não está no nosso roteiro, mas eu vou perguntar, né? A gente falou muito sobre due diligence, vocês já devem ter ouvido falar, que nada mais é do que, evidentemente, a gente fazer uma diligência documental de informações, aquela coisa, para ter um processo seguro. A doutora Vitória Mello, se eu tivesse que pedir para que você resumisse simplificadamente o que significa due diligência para quem está nos acompanhando, o que você diria? Eu até, João, eu evito falar due diligence, eu acabo falando análise... Due diligence? Eu acabo falando errado até hoje. Due diligence. É que é uma palavra em inglês e a gente acaba portuguesando. Mas eu gosto muito de falar análise de risco porque acaba sendo mais compreensível para todos. É basicamente analisar os riscos que aquela negociação pode trazer. Então, é feito um levantamento de todos os documentos. E claro que, dependendo da negociação, do imóvel, das pessoas envolvidas, ela vai extrapolar as certidões de feitos cíveis, né? Que seriam as ações judiciais. Então, a gente tem que analisar a pessoa, se ela tem capacidade civil para estar vendendo. Já pensou, a pessoa está interditada, passar por um processo judicial, ela não tem demência ou algo do gênero, acontece, principalmente com mais idosos, ela não poderia estar vendendo aquele imóvel, é nulo. Você já está interditada, tem alguma coisa, né, que tem que ver, né? Exatamente. Quando você fala de análise de risco, me ocorre o seguinte: você falou, né, doutora, outros doutores que passaram por aqui falaram a mesma coisa. Resumidamente, você disse quase o que os outros mesmos disseram, porque de fato é isso, é análise de risco. O que a gente tem que passar para quem está nos acompanhando, que análise não é dar uma olhadinha, né? Não é dar uma olhadinha. Não, mas eu olho ali os documentos. Não, querido, não é olhar, não. É fazer ressonância magnética, é fazer endoscopia, é fazer uma tomografia. Se aprofunda no processo. Porque para ter segurança precisa ter aprofundamento, precisa buscar o problema, se tiver, e buscar solução jurídica para aquilo. É isso? Isso, exatamente. É engraçado também, João, que muitas vezes a gente está fazendo uma análise e não existe um roteiro, não existe uma forma de fazer a análise para todos os casos. Dependendo da situação, vai envolver uma área de marinha, tem que fazer análise de forma diferente. Se envolver uma pessoa física ou jurídica, são análises diferentes. Às vezes a gente se depara com terrenos, acaba sendo uma análise diferente. Então, a depender da situação, a análise acaba mudando e no decorrer, inclusive, da análise, a gente vai pensando, pode ter um problema aqui, vou investigar por aqui também para ver se está tudo certo ou se o comprador pode se incomodar.
Tem corretor que deve estar se perguntando agora assim, meu Deus, João, se eu vou fazer tudo isso eu não vou vender, né? Vende. É ao contrário, é preferível que você tenha uma venda segura e não tenha problema depois, do que ter uma venda rápida e ter uma insegurança jurídica depois que vai te trazer sérios problemas. E eu penso ao contrário, João. Na verdade, se ele fizer tudo isso, a pessoa que está comprando com o corretor vai se surpreender com profissionalismo e não vai mais querer deixar de comprar com ele. Negócio, olha só. Quando a gente está falando de excelência, essa é a excelência. É como você é percebido. Percebe? Entende? Se você tem esse cuidado, o teu cliente vai perceber isso em você, isso vai gerar segurança com ele e com certeza ele não vai te largar mais, meu querido. Agora, se for ao contrário, você vai reclamar toda a vida. Não estou vendendo, né? E aí não consegue entender por quê. Verdade. Eu vou pedir para o pessoal da nossa técnica já deixar preparado aqui um vídeo da Voa Filmes para a gente passar daqui a pouquinho. Mas enquanto isso eu quero falar com você o seguinte. Talvez a gente chova no molhado aqui para quem está nos acompanhando, mas eu gosto de saber disso porque tem muita gente que às vezes não sabe. E às vezes falar o óbvio é fundamental. A diferença de averbar, né, e registrar, para que fique claro. Perfeito, João. É que averbar seria o contrato, né? A promessa de compra e venda que é feita antes de se fazer a escritura. Averbar um contrato, na verdade, hoje em dia tá até muito poucas pessoas fazem a averbação de um contrato por conta do custo. Eu vou dar um passinho para trás, até para explicar um pouquinho que eu sei que corretor sabe muito disso, mas até se tiver alguém começando dentro da carreira, às vezes é importante saber, porque algumas pessoas, principalmente clientes, confundem. Quando a gente vai fazer a compra de um imóvel, o contrato, aquele particular que a gente assina, que a gente chama de promessa de compra e venda, ele não é obrigatório, não precisa existir ele. Ele pode ser feito direto via escritura pública. Então, não existe a necessidade de fazer um contrato antes, pode ser feito direto à escritura e, na verdade, a escritura é que é o contrato. É o que vai, de fato, determinar ali que está ocorrendo a compra e venda do imóvel. Por que se faz um contrato? Muitas vezes demora para ser feita a escritura, seja porque o cartório está com muita demanda, seja porque a prefeitura está demorando para emitir o ITBI, seja porque é parcelado. A própria junta de documentação pode demorar, tem uma série de coisas. Exatamente, então pode ter uma demora. Então, para que as partes ali já firmem um negócio, já esteja formalizado, é comum que se faça, né, o contrato preliminar. É uma questão financeira também, né? Pode ser. De dinheiro, de entrada de dinheiro. Exatamente. Quando é parcelado principalmente, sim. Existe a opção de você aguardar, né, para depois fazer a escritura. E é mais seguro que se averbe o contrato na matrícula para que terceiros tenham conhecimento de que aconteceu ali a compra e venda. Então, por exemplo, se o vendedor vier a ter credores, todo mundo vai saber que esse imóvel já foi vendido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entendi, todo mundo eu creio que entendeu, mas me ocorre aqui uma dúvida. E agora eu vou falar de cláusulas. Tá. Né? Uma coisa é eu discutir contigo e a gente chegar num acordo, outra coisa são cláusulas contratuais. Né? Que aí tem que haver proteção das partes. Né? Eu preciso estar muito atento às cláusulas, muito atento àquilo que a gente combinou. Sim, né? Com certeza. E até o que nós não combinamos, porque eu tenho a segurança e para que você tenha segurança também. Quando você fala que não há necessidade do cartório por força de lei, não é obrigatório mesmo? Não é necessário fazer o contrato. A escritura pública é necessária. É o contrato. Quando você fala que não há necessidade do contrato, somente a escritura basta, onde que ficam as cláusulas? A escritura você pode fazer no mesmo formato. No mesmo formato? Tudo que está no contrato você pode colocar na escritura. Entendi. Inclusive, quando você faz alienação fiduciária... alienação fiduciária não é o caso, porque é feito esse caso em específico serve o contrato realmente. Mas se você faz cláusula resolutiva, que é quando tem um parcelamento que vai ser feito mesmo após a assinatura da escritura, tudo isso é discriminado ali na própria escritura. Entendi. Toda negociação ela pode estar dentro da escritura, que muitas vezes as pessoas acabam fazendo o contrato mais elaborado e a escritura acaba sendo mais reduzida. Mas pode ter todas as cláusulas. É porque eu entendo que quando você fala de escritura, né? Eu já comprei imóveis, eu sei como é que é. Né? Para mim, ir no cartório e assinar uma escritura é como se eu estivesse ali definitivamente, né? Resolvendo a questão. Então, mas esse que é o problema, porque não está resolvido ainda. Então, e por isso que eu voltei um passo atrás. O que acontece? A escritura é como se fosse o contrato de compra e venda.
para você se tornar proprietário só registrando a escritura na matrícula do imóvel. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Exatamente. Nós pulamos lá na frente aqui, mas é muito louco essa sua pergunta, porque a sensação, eu estou falando de sensação. Sim, claro. A sensação de quem compra um imóvel, quando vai no cartório assinar uma escritura, haja vista que a gente tem casos de muitas pessoas que têm escritura, mas não tem o imóvel registrado. Isso, exatamente. Não se eu estiver falando alguma besteira, por favor, tá me certinho, corrija. tá certinho. Mas eu tô falando de sensação de quem tá comprando, né? Até porque a gente fala muito, né? Eu vejo muitas pessoas falando, porque esse imóvel está escriturado, eu tenho a escritura. Até porque tem imóveis, por exemplo, que existe uma pergunta comum no mercado imobiliário, né? Sobretudo em Santa Catarina. Eu comprei casas aqui em Santa Catarina, eu consigo dizer. E quando eu vim de São Paulo para cá, eu comecei a ouvir uma coisa que em São Paulo, por exemplo, eu não ouvia. Eu tive imóveis em São Paulo, tenho imóveis em São Paulo, mas eu não ouvia essa frase. Era muito comum eu ir num corretor de imóveis, ver uma casa no Cacupé, Santo Antônio de Lisboa e tal, e o corretor dizer para mim o seguinte: João, esta casa não tem escritura. E para mim aquilo eu fugia, né? Era um negócio que eu falei, não, porque a escritura para mim era o ponto máximo da compra que eu estou fazendo. Né? Quando você me diz aqui, né, que não há necessidade. É bom que se faça, né? Sim, é bom que se faça. Mas não há necessidade, que a escritura basta. Mas a escritura só não basta, porque tem que ter um registro. Tem que ter um registro depois. Né? Depois. Exato. Fica confuso para mim pelo seguinte, imagina um cenário, eu fiz uma compra contigo de um imóvel, você já me informou que ele não tem escritura pública, ele tem uma escritura de posse, mas você tem um contrato de compra e venda. E aí você faz esse contrato, repassa esse contrato de compra e venda para mim. Eu não vou conseguir tirar aquela escritura, a menos que eu faça uso capião, ou vá procurar meus direitos, aquela coisa toda. Fica confuso na minha cabeça entender se eu estou seguro ou não dentro desse cenário caótico, não é? Então, quando você chega aqui e ouve muitos corretores dizerem assim, mas aquele imóvel não tem escritura, não é? Como é que fica essa situação do corretor que está vendendo esse imóvel para mim? Que garantias que ele pode ter na segurança do negócio quando não há uma escritura? Assim, antes de tudo é importante frisar que quando eu falo não tem escritura, na verdade ele quer dizer não tem matrícula, né? Que seria aonde está registrado, que é aquela, como se fosse certidão de nascimento do imóvel, que é a matrícula onde vai constar todas as informações. A escritura é um negócio, né? Então, quando eu faço uma escritura, seja de compra e venda, de doação, de permuta, é como se fosse o contrato realmente. Então, quando eu não tenho matrícula, eu tenho que entender o que a pessoa está querendo dizer em primeiro lugar, né? Quem está vendendo não transferiu para o nome dela, tem uma dificuldade de transferir para o nome dela, ou evidentemente não existe uma matrícula? Porque sim, é possível não existir matrícula, e daí tem que entender qual que é a situação do imóvel. Se realmente ele pode ter uma matrícula, às vezes é um bem público, e daí é mais complicado. Sim. Né? Às vezes está em área de APP, faz parte de uma área de marinha, é um pouco mais delicado. Agora, se simplesmente não tem matrícula, porque ninguém nunca fez a matrícula, mas existe uma possibilidade ali de comprovar bastante tempo de ocupação, tem provas robustas, daí tem que fazer uma análise, e essa análise é bem mais delicada. Também, né? Se os vizinhos têm a matrícula. Qual que é a situação dos vizinhos, se foi feito um loteamento ali, algo do gênero, é uma análise mais minuciosa, e daí vai ser feita uma regularização, né? Mas se a gente fosse aprofundar nisso, é pano pra manga, né? Nossa, dá pra conversar bastante tempo. Por isso que vocês que estão nos acompanhando ali, olha, tem que procurar um escritório, tem que procurar uma equipe de advogados, aqui a doutora Vitória, que é uma especialista nisso, para ajudar. E eu costumo dizer o seguinte, vocês já me ouviram falar isso muito, eu não entendo por que vocês não enchem o saco das pessoas que sentam aqui nessa bancada. Entra no Instagram agora da doutora Vicky lá, curte lá, já começa a seguir e pergunta, faz questionamentos. É fundamental e com certeza eles respondem, todos eles respondem. Claro. É simples assim, sigam os líderes. Essa é a dica que eu deixo. Eu vou pedir para a nossa técnica rodar um vídeo agora, né? Tá tudo certo, técnica? O vídeo da Voa Filmes. Eu recomendo para você, ó, se você quer ter segurança, tranquilidade, ficar de boa no seu evento, Voa Vídeos, Voa Filmes. Bem-vindos ao Grupo Voa, onde transformamos suas ideias em realidade. Com anos de experiência no mercado, o Grupo Voa é especializado em produção audiovisual de alta qualidade e eventos corporativos. Oferecemos uma ampla gama de serviços, incluindo produção de vídeos corporativos, comerciais,
videoclipes, documentários, cobertura de eventos corporativos, que vai desde a projeção até a iluminação, uma estrutura completa. Nossa equipe é composta por profissionais apaixonados pelo que fazem. Cada projeto é único e tratado com o máximo cuidado e criatividade. Entre em contato conosco e vamos juntos criar algo incrível. Voa Filmes, transformando ideias em realidade. Doutora Vitória Mello, falando aqui com a gente sobre segurança jurídica, sobre cuidados jurídicos que você tem que ter, sobre relacionamento seguro, sobre compra e venda segura, trazendo pra gente coisas assim maravilhosas. Se você perdeu o primeiro bloco, fica tranquilo. Daqui a pouquinho vai ficar ali fixo no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, @educapodnet, e você pode assistir o que você perdeu até agora. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Nós vamos seguir aqui com a doutora Vitória Mello. Eu te chamo de Vicky carinhosamente porque a gente já se conhece. Nós estamos falando aqui de uma série de coisas de registro de imóvel, escritura, due diligence, como é que fala mesmo? Fala análise de risco, que é mais Análise fácil. de risco. Estamos falando de várias coisas aqui. Eu tenho uma pergunta agora, vamos voltar um pouquinho no processo. E é muito comum as pessoas comprarem apartamento, lançamentos, imóveis na planta. Né? Existe uma mecânica já implantada nas construtoras que eles geram, né, para os investidores, para os compradores no imóvel na planta, evidentemente, alguns processos de garantia de evolução de obra. Né? Vídeos da obra sendo evoluída, alguns feedbacks falando em relação ao do que está sendo feito na elétrica, na hidráulica, para que o comprador, evidentemente, fique tranquilo e que ele consiga visualizar lá no final de que realmente a construtora vai entregar o imóvel, que tudo está acompanhando, que está tudo certinho. Tá? Aí vem a pergunta, comprar um imóvel na planta, que cuidado jurídico que eu tenho que ter? Agora eu estou falando do comprador, Certo. Mas você tem que dizer isso para o corretor falar isso para o comprador, para que ele saiba que o corretor é um profissional, está colocando ele num negócio seguro. Que cuidados que tem que ter? Pensando já primeiro no corretor, né, João? Eu acredito que o primeiro cuidado que o próprio corretor, a imobiliária, tem que ter é fazer uma análise das construtoras que ele vai selecionar para estar fazendo a venda na planta. Porque, diferentemente de um imóvel pronto, o imóvel na planta ele não existe. Então, o comprador vai adquirir algo que sequer existe. É um futuro, dali a 4, 5 anos, dependendo do tempo de obra, né, pode demorar bastante tempo. Às vezes a pessoa vai comprar já no meio da obra, às vezes lá no início. Então, o principal cuidado é a construtora, ela tem capacidade financeira para fazer essa obra? Ela tem um histórico? Qual que é o tipo de acabamento? Porque eu tenho que pensar que, além de a construtora ter que entregar o imóvel, então para isso ela precisa ter capacidade financeira, um histórico, um know-how daquele tipo de trabalho, de obra que ela vai fazer. Eu também preciso ter a segurança de que a obra vai ter boa qualidade, o que eu estou comprando, a metragem quadrada, vai estar alinhada às minhas expectativas, a área comum vai estar alinhada às minhas expectativas, o tipo de acabamento vai estar alinhado às minhas expectativas. Isso passa por aquele memorial descritivo, né? Sim, exatamente. É importante que o corretor e o comprador, né? O comprador tenha acesso a esse memorial descritivo, porque ali cita, né? O piso vai ser de porcelanato, tal, os vasos vão ser de não sei o quê, não sei o quê. Porque, pensa comigo, né? Eu comprei uma coisa que tem um memorial descritivo que diz ali tudo que vai ter e como vai ser. Exato. E aí eu começo a receber vídeos mensalmente da evolução da obra. Normalmente um drone sobe no prédio, vai vendo os andares sendo subidos. Dificilmente eles vão no detalhe. Sim, até porque ainda não chegou no acabamento. Mas mesmo quando chega no acabamento, como é que acompanha isso para saber se o que está ali é o que vai ser entregue mesmo e está tranquilo também, não é? É legal que a gente tenha essa noção de saber com quem eu estou fazendo parceria. Né? Há quanto tempo essa construtora existe, Sim. O que ela já entregou, o que as pessoas que compraram dizem, né, da obra depois do recebimento, não é? Exato. É importante também, porque a gente sabe, doutora, que tem uma questão, eu não sei se eu estiver errado nas datas, me corrija. A minha filha tem uma empresa de condomínios já há muitos anos, né? E eu vejo ali situações e eu trago às vezes situações como exemplos aqui para os convidados. Existe um imóvel numa determinada região aqui de Floripa, que ele foi entregue e teve problemas na bomba, teve problemas estruturais, problemas de rachadura na piscina, uma série de coisas.
Eu não sei se a lei é a mesma ainda, mas parece que a construtora tem uma obrigatoriedade desses reparos de 5 anos, me parece que é mais ou menos isso. Uhum. Não tenho certeza se isso mudou, né? Não, Então imagina o cenário, não é? Eu comprei na planta um imóvel, eu entro naquele imóvel depois de 3, 4, 5 anos e começam a vir os problemas, não é? Muitas das vezes, e nesse caso específico pontuado por mim, foi porque o que foi feito na piscina e o que foi feito nas bombas não estavam de acordo com o memorial descritivo. Percebe? Porque vai chegando, eu não estou falando de um investidor, né? Mas estou falando do comprador final. Vai chegando o próximo à entrega, ele vai ficando muito mais ansioso, né? Porque as pessoas se planejam, né? Mudança, escola para criança, começam a pensar na nova vida que vai ter. E aí, às vezes, entra no inferno, né? Então, consultar, analisar, verificar as parcerias que a sua imobiliária está fazendo com as construtoras é fundamental mesmo. Muito importante. E tudo isso, o memorial descritivo, aonde que eu vou localizar? Tem que ter incorporação. Então, assim, toda construtora que faz a incorporação no empreendimento, ela obrigatoriamente já aprovou o projeto, então não vai mudar, aquele projeto vai continuar ou mesmo, claro que até tem possibilidade de alteração, mas muito mais difícil, muito mais burocrático para a própria construtora. Ela precisa apresentar o memorial descritivo do que vai ter na obra, então tem como consultar, isso inclusive vai estar ali de fácil acesso, né, para o próprio corretor ou para o cliente que está adquirindo esse imóvel. E também a gente precisa pensar no contrato, né? Então, muitas vezes, o que eu vejo algumas construtoras fazendo, e isso no contrato e na negociação, quando vai se adquirir o imóvel, se resolveria. A parte de mobília e decoração das partes comuns. Está sendo muito comum construtora não entregar mobiliado. Então, imagina, eu recebo meu imóvel, eu acho que vai estar entregue 100%, claro que dentro dos apartamentos fica a encargo do comprador, mas além de eu ter que decorar e colocar mobília, eletrodomésticos dentro do meu apartamento, muitas vezes eu tenho que me reunir com os outros compradores para ter que arcar com o custo de decorar todo o prédio, porque ele não foi entregue com decoração. Que complicado isso, porque isso passa por a formatação de um condomínio, né, eleição de um síndico, aí a gente fala de chamada de capital. Chamada de capital, aquela coisa toda, que num lançamento isso está começando, né? Né? Ninguém pensou nisso ainda. Não. Então a gente começa a entender que há um problema aí, né? Você vai chegar no hall de entrada, não tem nada, né? Nem um tapetinho. Agora a construtora que faz uma coisa nesse aspecto aí, não está tendo uma relação boa e não está vivendo o mundo de hoje. Porque o mundo de hoje as construtoras estão pensando no detalhe. É verdade. E o que está vendendo imóveis na planta são os detalhes da entrega das construtoras. Seja tomadas para carro elétrico, seja paisagismo, seja a própria arquitetura do processo, sabe? Tem apartamentos com rooftop no piso superior, com piscina, com quadra de paddle, que fala? Paddle, né? Então, assim, esses detalhes, as construtoras sérias, elas cuidam disso, não é? E tem muita construtora boa aqui na região, né? Florianópolis, Itapema, Balneário, Itajaí, a gente tá cheio de construtoras boas que entregam... A ponto de construtoras de fora estarem vindo aqui olhar, né? Não é só as construtoras aqui que vão olhar lá fora, não. Tem muita gente vindo aqui vendo o que vocês estão fazendo. Uma coisa eu comprei na planta, direto com a imobiliária, com a construtora, e essa coisa aí, já falamos aqui, tá tudo certo. Mas eu tô lá na minha casa, quietinho, né? Passei ali e vi que tá lançando um apartamento ali, um prédio ali, uma incorporação ali. E vou lá e conversar com alguém e o corretor fala para mim assim, não, tem um repasse aqui, você pode comprar de alguém que já comprou. Como é que funciona? O que muda se eu compro, não da construtora, mas quando eu compro de alguém esse imóvel? A gente, quando se compra um imóvel da construtora, a gente faz aquele contrato que a gente chama de promessa de compra e venda, né? Não tem como fazer a escritura ainda, então obrigatoriamente vai ser feito o contrato particular. Quando eu vou vender, eu sou o terceiro e eu vou vender para outra pessoa, né? Eu vou fazer uma cessão de direitos. O que eu tenho que analisar? Eu não vou mais analisar só a construtora. Agora eu tenho que analisar a construtora, a pessoa que está me vendendo, tem que fazer toda essa análise, verificar se quem comprou da construtora quitou, né? Se está pago, se ele pode vender, tem que pegar a anuência da construtora. Eu, inclusive, estou com um problema sendo resolvido agora, porque assim, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento que precisa pegar anuência, né? Até se a pessoa está sendo assessorada por corretores, muitas vezes o corretor sabe, às vezes talvez não, mas às vezes, eu tenho direito sobre esse imóvel, às vezes até está quitado,
e passo para outra pessoa sem colher a anuência da construtora. Um cliente nosso lá no escritório... Desculpa um pouquinho, só para gente, para quem está nos acompanhando, Claro. entender. Quando você fala da anuência da construtora, e se a construtora falar não? Não dá. É meio que Vai passar ter por um crivo, né? É meio que passar por um crivo, exatamente. Tá, pode seguir, doutor. Tá? Então, tem que pegar a anuência da construtora, até porque no momento em que for entregue o imóvel, a construtora tem que entregar para o último, né? Então, se eu tiver 5 contratos no decorrer de uma obra, a construtora normalmente vai entregar para a última pessoa, né? Que foi tendo as vendas. Sim. Com a anuência dela. Com a anuência dela. Então, todas as transferências ali que forem sendo feitas desse contrato, por meio de uma cessão de direitos, tem que ter a anuência da Quando ela construtora. dá a anuência, eu estou comprando lá um imóvel e a construtora deu a anuência para mim. Lembra, eu estou comprando de terceiro. Uhum. Quando ela dá a anuência, significa que ela entrou no processo e ela é responsável também agora, junto comigo? Sim, porque, na verdade, o que é a cessão de direitos? Eu estou transferindo os direitos de um contrato para outra pessoa. Então, o contrato anterior, ele continua sendo válido. Eu não vou fazer um novo contrato. Claro que eu vou fazer um novo contrato para transferir os direitos de um contrato que já existe. E titulares também, né? Exatamente, de titulares. Mas a construtora vai continuar sendo responsável pelos prazos que constam no contrato anterior, vai continuar sendo responsável pela entrega, por tudo que está descrito no contrato anterior, a construtora vai se obrigar agora em relação à pessoa que está adquirindo. É normal quando existe esse tipo de negociação? Aí eu vou pular para a última pergunta nossa, porque está dentro do tema, tá? Ah, tá. Como é que fica o ITBI numa sessão de direitos? Eita, discussão quente, hein, João? Não precisa, vamos com calma. Porque entende que há aí um imposto nessas Sim. transações, alguém vai ter um ônus. Sim, com Ou quem está vendendo, ou quem está comprando, ou a construtora. Porque nós temos 3 elementos no cenário, não é? Sim. Eu tenho uma construtora que me deu uma anuência, entrou no processo. Eu tenho um comprador, um vendedor que está me vendendo, está no processo. E tem eu que estou comprando, estou no processo. Sim. Desses 3 aqui, quem é que fica nessa sinuca de bico? Então, João, essa é uma discussão super quente, né, que balançou um pouquinho o setor imobiliário no ano passado, porque principalmente aqui em Santa Catarina, e eu vou falar principalmente em relação a Santa Catarina, que é o que eu tenho mais domínio de decisões e como está sendo o mercado, como está atuando. Até o ano passado era muito fácil, e ano passado eu digo início do ano, porque já de abril em diante não tem sido mais possível nesse mesmo formato. Era muito tranquilo se fazer a escritura pública. Então, como é que funciona, né, a transferência do imóvel nesses casos? Comprei da construtora, antes da obra concluir, eu transferi esses direitos desse imóvel para um terceiro. Então, quando chegar no momento da escritura, eu vou fazer a escritura da construtora, direto para a última pessoa vai ser feita a compra e venda, mas na escritura eu vou indicar que teve a promessa de compra e venda e que teve uma cessão de direitos. Então, essa informação vai constar na escritura. Até ano passado, só se pagava um ITBI, a prefeitura só cobrava um ITBI e estava tudo certo. Só tinha um ITBI. Desde o ano passado, começou a complicar um pouco. A gente teve uma alteração no Código de Normas aqui de Santa Catarina, que regulamenta os cartórios, e os cartórios começaram a exigir o comprovante do pagamento de ITBI de todo mundo. Então, todas aquelas transferências que foram tendo no imóvel, mesmo com uma única escritura, cada um teria que pagar um ITBI. Então, cada sessão, cada transferência dela teria que pagar um ITBI. Ou pegar a certidão de que não incide esse imposto, né, junto com a prefeitura. Só que, obviamente, as prefeituras não estão dando essa certidão de não incidência. E qual que é a grande discussão? O STF está para decidir esse assunto. Até 2020, estava bastante pacificado que não deveria incidir esse imposto. Então, era bastante tranquilo, até por esse motivo, normalmente, pelos cartórios. Isso tem alguma relação com a reforma tributária? Não tem nenhuma relação com a reforma tributária. Então, até 2020 estava super tranquilo. Só que dentro de uma decisão que, a princípio, já estava decidida no STF, teve um recurso, né, ao próprio STF, que a gente chama até de embargo de declaração, em que o STF voltou atrás e ele não decidiu que é devido, mas ele decidiu que vai discutir e vai decidir melhor se é devido ou não. Subiu no muro. Então, assim, a partir desse momento, acabou sendo um pouquinho mais complicado dentro do mercado.
O nosso tribunal aqui em Balneário, se for entrar com uma ação para não pagar, a gente está conseguindo fazer com que não seja pago. Mas, a qualquer momento, pode sair a decisão do STF e a gente não sabe o que vai acontecer. Esse imposto, ele só é recolhido no momento da escritura? O correto seria no registro de imóveis, quando da transferência. Mas aqui na região, em Santa Catarina praticamente inteira, se exige na escritura. O Paraná, por exemplo, já não exige na escritura. Porque, olha só, pensa comigo, né? A gente teve 5 sessões de transferência de direito ali, 5. Teoricamente, os 5 teriam que pagar. Teoricamente. Em cada momento. No momento da cessão de direito, na documentação, contrato de cessão de direito, não seria legal que já se recolhesse ali para que a coisa ficasse legalizada e o próximo que vier fizesse a mesma coisa? Pior que não tem como, João, porque não existe matrícula ainda. Então, como não tem a matrícula do imóvel, não tem como fazer as transferências, não tem como fazer o pagamento do ITBI. Então, na própria prefeitura, esse imóvel não existe ainda. Né? É um terreno. Entendi. Então não existe ainda essa possibilidade. Eu fico impressionado como eu aprendo aqui. Eu aprendo muito aqui. Eu estou me tornando um especialista também nessa questão toda. E assim, eu tenho essa maneira de conduzir porque eu me coloco no papel do corretor que está nos assistindo, sabe? E a gente entende que tem corretores especialistas, tem corretores assim que são feras no processo. Entendem de tudo. Tem corretor que é advogado, é arquiteto, é engenheiro, é vendedor, é tudo, né? E faz muito bem todas as coisas e tem resultados extraordinários. Mas na grande maioria a gente precisa ter uma didática muito clara para que eles entendam a importância, né, de parcerias estratégicas para que gere processos seguros. Por isso que a gente traz aqui no EducaPod sempre profissionais que tragam para a gente soluções e situações, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui para ti, que é muito interessante, né? Existe algum cuidado adicional quando o vendedor é uma pessoa jurídica? Olha, tem, João. E isso é algo que tem que tomar bastante cuidado. Porque quando eu falo de uma pessoa jurídica, eu posso ter vários sócios, posso ter vários administradores. Então, o que vai determinar, por exemplo, se eu compro um imóvel de uma pessoa jurídica, né? O que eu tenho que analisar? Quem pode estar assinando esse contrato para mim? Muitas vezes, se eu não tomo esse cuidado, aquele contrato pode sequer ser válido, né? Então, o que tem que ser analisado? Primeiro, a atividade daquela empresa. Ela tem na atividade compra e venda de imóveis? Porque se ela não tiver, o administrador não pode assinar o documento sozinho, né? Se tiverem outros sócios. Então, é sempre importante analisar o contrato social para verificar quem vai assinar os contratos, a escritura pública. Para a escritura pública acaba sendo mais tranquilo, porque o tabelionato, obviamente, vai fazer essa análise. Mas se eu vou demorar para fazer a escritura, eu vou fazer um contrato de compra e venda, as partes têm que fazer essa análise, né? Seja através do advogado, seja através do corretor de imóveis, é preciso estar fazendo essa análise para verificar se eu não preciso de 1, 2, 3, se eu preciso de uma assembleia, às vezes, né? Para estar conseguindo a validade nesse contrato. Eu estou escrevendo uma frase aqui, que eu tenho uma pergunta para te fazer, a gente está com 10 minutos ali para ir para o final. Eu vou encerrar as perguntas nossas que tinha ali, mas tem uma questão que eu preciso tocar, que é fundamental para os corretores. Nós estamos vivendo um frenesi digital absurdo. Estamos vivendo um momento, uma onda, né, de possibilidades, de facilidades de ferramentas, de aplicativos, de uma série de coisas, e graças a Deus que isso está acontecendo, porque evidentemente a gente ganha mais dinâmica no processo, a gente aumenta, né, as questões no processo de segurança e tudo mais, mesmo porque não é só o corretor, né, o comprador também está inserido nesse contexto digital. E evidentemente, quando a gente fala de segurança jurídica e digital, internet digital, é muito comum, né, as pessoas fazerem o famoso copia e cola, né? Eu entro ali na internet, acho um contrato de compra e venda, né, pego aquilo como modelo para mim e aplico aquilo nas minhas transações imobiliárias, porque isso tem uma facilidade no processo, né? As pessoas precisam entender a diferença de pressa e agilidade. Sim. Tem muita gente fazendo as coisas com pressa, né? E aí acaba se dando mal, e tem muita gente fazendo a coisa com agilidade através da internet, mas com sabedoria e com inteligência. Com cuidado, né? Com cuidado.
Aí vem a frasezinha, e é um trocadilho, eu vou pegar para mim essa frase de um programa de televisão que ele dizia o seguinte: nada substitui o talento. Você já deve ter ouvido essa frase. Sim. Né? Quando a gente fala nada substitui o talento, e eu falo de uma advogada, uma experiência, eu falo de uma experiência comprovada, né? Um saber notório, estudado, aquela coisa toda, como um especialista, e falo de um corretor também lá, credenciado, né? Que acompanha o Cresci de Santa Catarina, que caminha junto com o Cresci, que ajuda, que questiona, que traz soluções ali para a categoria e tal. Se encontra essas duas pessoas como profissionais e a internet aqui no meio, não é? Essa minha fuga para o digital por uma pseudo-facilidade, esquecendo desse profissional advogado, pode ser um problema? Volta um pouquinho. No sentido de eu não precisar dele, achar que eu não preciso de um profissional jurídico, de um especialista de direito para me orientar. Ah, com certeza. Por questões da facilidade. Ah, com certeza. Você entra no chat GPT, você pergunta o que você quiser ali e ele tem. Nossa, o chat GPT eu tenho um pouquinho de trauma porque vem coisa errada, tá? Então, aí entra a minha pergunta, doutora. Nossa Senhora. A minha pergunta para finalizar contigo é o seguinte: é a facilidade, tá tudo bem, ferramenta legal. Mas quando a gente fala da palavra interpretação, como é que se interpreta as cláusulas, como é que se interpreta o acordo? E aí, quando a gente traz essa palavra, a gente vê claramente a necessidade de um especialista. Sim, com certeza. Não é? E por isso que os contratos, eles precisam ser individualizados, personalizados, pensados para aquele caso. A gente usa muito em contratos os considerandos. O que seriam isso? Antes de começar o contrato, eu situo quem está lendo para entender, para conseguir interpretar. Hoje é possível que a gente, dentro do contrato, decida, coloque lá nas cláusulas como que eu quero que aquele contrato seja interpretado. É possível colocar isso. Muitas vezes a gente tem discussões, por exemplo, no judiciário, para dois lados contrários. Eu posso colocar no contrato que eu entendo que eu quero que se decida em relação ao meu contrato de acordo com esse entendimento. Isso é possível. Então, isso dá uma segurança para as partes muito grande. E os considerandos, ele situa qualquer um, na minha visão, qualquer um que lê um contrato que não seja as partes, tem que entender o que aconteceu, tem que entender os motivos. Então é importante que nos considerando se explique por que o comprador está comprando, por que o vendedor está comprando, se tem alguma situação específica ali daquele negócio que é importante que todos saibam. Então é importante ter essa personalização, individualização. Nenhum contrato vai ser igual ao outro. Não pode, nem deveria ser. Que legal, não pode e nem deveria ser. Eu vejo que quando a gente fala assim, sobretudo no aspecto jurídico, né, a interpretação da lei é um aspecto fundamental que as pessoas precisam estar muito atentas. Sim. Uma coisa é o que está escrito ali, a outra coisa é como aquilo ali vai ser interpretado, né? Então, a confecção deste contrato, ela é de uma importância muito grande. Não pode ser simplesmente um copia e cola e vamos para frente, toca o barco que a vida segue. Venda, 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 venda. Daqui um tempo vai começar problema. E o corretor de imóveis tem uma responsabilidade muito grande. E eterna, né? Porque o negócio às vezes não acontece daqui a um ano, né? Pode acontecer daqui 5 anos, aparecer um processo, um negócio complicado que volta lá no nosso querido amigo guerreiro, corretor e corretora de imóveis. Pessoal, olha só, eu estou aqui com a Vitória Mello, minha amiga, a doutora Vitória Mello, advogada, especialista, trouxe para a gente aqui informações. A princípio, alguns podem olhar e falar assim, é muito óbvio. Não, não é óbvio. E se é óbvio e você não está fazendo, algum problema tem, entende? É simples assim. Por isso que a gente traz aqui, tem essa linguagem para que todos entendam. Eu quero passar para você, doutora, para que você faça as suas considerações finais, né? E também que você fale um pouco do escritório, como é que as pessoas te encontram, que tipo de serviço vocês oferecem ali, se as pessoas que estão nos acompanhando ali de Balneário Camboriú, você construtor, dono de construtora, imobiliária, se você quiser fazer lá uma visita para a doutora Vitória, tomar um café com ela, conhecer a equipe, o escritório dela, como é que essa turma faz para te achar e começar a se relacionar? Então, o meu Instagram é o Vicky R. Mello, né? Tá na tela, inclusive. Tá na tela, perfeito. Então, eu queria primeiramente, né, João, agradecer. Se, por acaso, algum corretor, alguém que esteja nos acompanhando tiver alguma dúvida, eu vou ter o prazer de estar auxiliando, pode me perguntar, pode me questionar. Claro que se for algo mais complexo, a gente vai ter que conversar de uma forma mais profissional, mas dependendo da dúvida, eu vou ter o maior prazer em ajudar. O objetivo é que todo mundo aí do setor imobiliário cresça
em conjunto. O nosso escritório fica em Balneário Camboriú, né? Nós temos uma sede lá, fica bem no centro, bem localizado, no edifício Ciaplan Empresarial, na rua 1822, número 400, então bem central na frente do Imperatriz. E a nossa principal especialidade é o direito imobiliário e empresarial. Eu tenho o sócio que é meu marido, inclusive, então a gente está compartilhando aí tanto a parte pessoal e profissional. O doutor Ricieri, um excelente profissional, legal, vai mais para a parte trabalhista, a gente trabalha em áreas diferentes, né? E basicamente acredito que seja isso. Então já tem que começar a seguir vocês. Se eu fosse vocês, né? Segue a doutora, já marca ali um compromisso de passar lá no escritório dela, tomar um café, conhecer lá, porque realmente, né? O que vai determinar o teu sucesso e as tuas recorrências nos seus processos de transações imobiliárias é o teu comportamento que será percebido, ok? E para que o teu comportamento percebido seja um comportamento ético, seja um comportamento respeitoso e seguro, é necessário que você ande também, né, com quem tem esse mesmo conceito, essa mesma noção e essa mesma visão de vida. Doutora Vitória Mello, ok? Isso aí, João. Obrigado por ter vindo. Vai ser um prazer receber quem quer que vá lá no escritório, me manda uma mensagem, a gente agenda. E é um prazer estar aqui também, obrigado. Com um exímio comunicador, com uma experiência gigantesca. Se vocês pesquisarem um pouquinho o currículo do João, meu amigo, é de invejar qualquer um. Eu só procuro assim, né? A ideia aqui é justamente trazer pessoas como você, profissionais como você, para que a nossa audiência tenha acesso a conteúdos que transformam, né? O que a gente vê muito no cenário hoje, sobretudo, são conteúdos que eu chamo de conteúdos palito de fósforo, né? Você pega um palito de fósforo, ele tá lá bonitinho, durinho, né? Legalzinho, aí você acende ele queima, pega aquele impacto todo, depois ele vai entortando, se curvando, né? Porque são conhecimentos superficiais. Sim. Aqui não, aqui a gente fala o que tem que ser dito, fala real. Se você seguir legal, vai dar tudo certo, né? Trabalhando e praticando, evidentemente. Se você não seguir, legal também, você vai continuar reclamando e olhando no retrovisor, né? Olhando só para trás, né? Do que aconteceu. Que vocês tenham uma semana produtiva, né? Uma semana abençoada. Terça-feira que vem a gente está aqui de novo com mais um convidado especial para vocês. E que Deus abençoe muito, ilumine vocês com tudo e principalmente com aquilo que é fundamental para você, saúde, tá bom? O resto é só você ir atrás, porque é muito tranquilo. Tem muita fonte de conhecimento para você. Olha só, entra agora, site do Cresci de Santa Catarina. Você vai se surpreender com o que tem ali para você, gratuito. Fiquem todos com Deus. Até a semana que vem. Obrigado, doutora. Até mais, obrigada.